Bom dia. Eh, Estava pensando, novamente sobre o ensino médio. Cobram dos professores que compreenda e tenha mais tolerância em relação aos alunos, mas ninguém fala na saúde mental do professor, o desgaste, o excesso de trabalho. E recentemente eu propus para os meus alunos de segundos anos, até para fugir de uma aula muito teórica, eu pedi para eles pesquisarem músicas, quaisquer músicas, que eles gostassem, que eles ouvissem com frequência, que tivessem alguma relação com religiosidade. Não necessariamente músicas religiosas, né? De organizações religiosas, de igrejas, né? E no final das contas foi muito difícil extrair deles uma reflexão mínima. E eles não têm esse hábito de pensar, de refletir, de identificar detalhes na música que poderiam ter sentido religioso e analisar e refletir de forma crítica a letra que está ali sendo colocada, apresentada. Podíamos pensar, por exemplo, o quanto o nosso país, o nosso povo é religioso, né? E se isso tem mudado a vida para melhor das pessoas. Eu sei que muitos países europeus, acho que a Coreia do Sul também se destaca, o Japão também, por serem países muito avançados na qualidade de vida dos seus povos, no entanto, tem uma religiosidade mínima. E o Brasil, que tem um povo muito religioso, é economicamente atrasado. E a qualidade de vida é uma das piores. E então os alunos não têm essa capacidade de refletir. E isso vem desde o do ensino fundamental. E inclusive o que eles mais querem é ouvir a música. Não é essa a razão de estarmos ali. Em parte para se divertir um pouco, ouvindo uma música agradável, né? Faz bem. E propor uma outra forma de aprendizagem. Mas o ponto que me traz a fazer esse vídeo é que eu sinto que eu poderia ter cobrado deles que eles construíssem uma redação, uma pequena redação sobre a música. Por exemplo, um exemplo de música que eu trouxe para eles é o da Elza Soares, Exu nas escolas, né? Eu poderia ter cobrado deles uma redação e pegando essa música que eu dei como exemplo para eles, eu poderia iniciar a minha redação, né, o exemplo de redação, falando da carreira da Elza Soares. É uma mulher carioca, uma mulher negra, e duas características que são bem difíceis porque são alvo sempre, as mulheres e mulheres negras são alvo de preconceito na sociedade brasileira, uma sociedade que começou dividida, né, escravocrata, a partir de 1500. E poderia falar que essa mulher que viveu, nasceu na década de 40, se eu não estou enganado, 30 ou 40, ela superou isso, resistiu a tudo, a toda forma de preconceito. Ela tinha um marido, se eu não me engano, pelo menos alcoólatra, que ela teve que cuidar e não desistiu dele. E não me lembro se ela sofreu violência ou agressão desse marido. Aliás, um importante jogador da seleção brasileira. Aliás, ele teve destaque, não sei se em 54 ou em 1970, Copas que o Brasil ganhou. E ela é um exemplo de superação, né? E nessa música Exu nas escolas, ela mostra a importância de incluir a religiosidade afro-brasileira, né? Que por muitos séculos foi mal vista, né? Diferente da religião oficial,
que era cristã, católica, a religião afro-brasileira já foi comparada a seitas satânicas, né? E sua prática era controlada, punida pela polícia do Estado, né? E os seus praticantes também eram presos. Tinha até um jornal onde havia uma notícia de uma batida policial num prédio onde estaria sendo praticada um culto de magia negra, satânica. Aliás, o próprio termo magia negra é também preconceituoso, né? Então eu não consegui cobrar deles um texto. E eu me dei conta de que isso se deve ao cansaço. Eu tenho 32 aulas de quase diferentes matérias para diferentes turmas. E chega um momento que o professor está tão cansado que ele não cobra, não tem energia para cobrar tudo que poderia ter cobrado. Então, quando se fala em novo ensino médio, não é possível novo ensino médio com um período por semana, o que leva o professor a um desgaste, um cansaço, né? E ele desiste de cobrar e até esquece de cobrar tudo que poderia ou deveria cobrar. Eu tinha há muitos anos sugerido num grupo dos professores estaduais que era um absurdo um período por semana e que faria mais sentido se durante um trimestre inteiro o professor pudesse se concentrar e se dedicar a um ano, a uma turma ou turmas, um grupo de turmas de uma mesma série. Ao invés de passar o ano inteiro dando aula, como eu leciono para nonos anos História, primeiros anos Filosofia, segundos anos Sociologia e Ensino Religioso, eu aproveito e falo muito da Filosofia e Ensino Religioso, e depois para os terceiros anos Filosofia e Sociologia, e o ano inteiro planejando aulas de matérias tão diferentes, até para o magistério da tarde também, embora é filosofia, tem seminário e sociologia. E eu aproveito muitos assuntos que eu trabalho no turno da manhã também. Então, a minha proposta era, por que não o professor atender no primeiro trimestre apenas os segundos anos, no primeiro trimestre, né? No segundo trimestre, os terceiros, e no terceiro trimestre poderia se dedicar aos nonos anos e primeiros anos, né? Assim você poderia concentrar mais tempo e mais energia do professor para pensar uma aula mais completa. Então, quando falo em reforma de ensino médio, para mim me parece sempre incompleta. Eu acho que falta, né? A nossa democracia é sempre uma democracia incompleta também. Vem de cima para baixo. Nós temos acho que a parte irascível, como diria Platão, ainda predomina na nossa sociedade, não a parte racional, né? A irascível é aquela em que algumas pessoas se acham capacitadas por seus títulos a dizer o que o resto da sociedade deve fazer e não se dá valor, né, ao professor. Talvez porque essa sociedade dos títulos, quem é doutor é mais ouvido do que mesmo aquele professor que está na linha de frente há anos, né, no contato com os alunos. E às vezes o professor que tem doutorado, mas que faz muito tempo que não entra numa sala de aula, esse tem mais importância e é mais ouvido, o que é um absurdo.